Podcast do Manual da Infância. Aqui nós discutimos como praticar uma educação sem travas e com muito afeto. Eu sou a Debbie, mãe da Iesra. Seja bem-vinda, filha. Olá, Tudo bem? tudo e com você? Tudo bem, graças a Deus. Frio? Bastante. Se bem Hum, que tem feito menos até essa semana, mas é inverno, né, de qualquer forma. Você sabia? Um céu azul, mas é friozinho, sabe? Com temperatura baixa. Aquele sol de geladeira, né, ilumina e não esquenta? Uhum. Mas Uhum. olha, assim, um dia tão bonito. Hum. Vamos lá? Bora trabalhar um pouquinho? Bora Sim, se bora. divertir? Uhum. É, Eu acho que a gente falou sobre isso no episódio passado, que o seu irmão, o Thiago, ele viajou com o seu tio, né, e com as crianças, né? Que ele foi sozinho. Eu deixei ele sozinho. Falou. Tá. Aí eu fui buscar ele quando eles chegaram, né? Ele ficou um dia inteiro, uma noite e outro dia inteiro fora, 2 dias e uma noite fora. Aí eu fui buscá-lo, né? Quando ele chegou. E perguntei: "E aí, filho, foi tudo bem?" Ele falou assim: foi tudo bem, estava todo mundo bem animado, todo mundo de boa, de bem, né, assim, foi um passeio bem gostoso", ele falou. Eu falei: "As crianças deram trabalho?" Aí ele falou assim: "Não, não deram trabalho, mas o Gerard acordou", ele acorda, né, de manhã com muito xixi, assim, sabe, todo cheio de xixi. Aí eu falei assim: "Nossa, mas tanto xixi assim?" A Falei: "É, e fralda aí". vaza? Então, menina, aí é que tá, ele dorme quase 12 horas, né, o menino. Ele é bem ativo, né, eles dormem bem, na verdade, é que os horários que eles dormem é uns horários meio bagunçados, tipo, vão dormir 1 da manhã e aí acordam 1 da tarde, mais ou menos assim. Então eles acordam, pra tomar mamadeira, né, eles acordam, tomam uma mamadeira, fazem xixi e voltam a dormir de novo. Então eles têm noção de que eles estão com fralda, tanto que eles até perguntam: "Eu tô de fralda, né?" E faz xixi, que eles já tirando o pequenininho, o John John, né, que tem 1 aninho, os outros 2, os 2 maiores já usam o banheiro já. O Gerard só não desfraldou no cocô ainda. E aí eu falei assim: "Nossa, mas, se é pra deixar eles dormirem, pra eles continuarem dormindo, a mãe dele podia pelo menos trocar a fralda deles, né?" Aí falou assim: "Ah, eu não sei, mãe, eu sei que eles até comentam, né". O Henry, que tem 4 anos, veste a própria fralda. Acredita nisso? É, escolhas, né? Hum. Eu fiquei impressionada, se ele veste porque pra dormir, como é que tá frio, ficar levantando no meio da noite é complicado. Até nesse ponto eu até entendo, assim, fazer as crianças levantarem no meio da noite pra fazer xixi, sendo que existe a opção de e tá tudo bem pra eles, então tá tudo bem. Agora, o Thiago era uma criança que fazia muito xixi, né, tipo, o Thiago não tinha fralda que segurasse o xixi dele, lembra disso? Sim. Então, eu sempre levantava cedo, então quando eu levantava, numa das mamadas da madrugada, eu já trocava a fralda, às vezes eu trocava 3, 4 fraldas no meio da noite, eu não deixava ele vazar, porque se vazasse, ele ia sentir frio, iria dormir menos, ele ia ficar chato, e ia me dar trabalho. Sim. O que eu fazia, trocava. Trocava embaixo do cobertor mesmo, colocava minhas mãos embaixo do esquentava, quantas vezes esquentei a mão para poder botar a mão nele, pra ele não despertar, para ele não acordar. Mas enfim, são escolhas, como você colocou, né. E aí ele me contando isso, falando das crianças, nossa, porque ele acorda e pergunta se tá de fralda e a fralda já tá cheia, e aí faz xixi, aí molha tudo, molha lençol, molha cobertor, molha tudo, né. E o Thiago ficou surpreso com a noção que eles têm. Aí eu falei: "Né, realmente, que não sei o quê". Aí ele me conta: "Mãe, eu também já fiz xixi na cama já algumas vezes". Eu falei assim: "É, quando você era pequeno, eu acho que escapou uma vez só, quando você era pequenininho. E você nunca foi de fazer xixi na cama?". Aí ele: "Não, mãe, agora, depois de grande". Eu: "Como assim?". Ele: "Lá na casa do meu pai". Foram 3 vezes. Aí eu falei: "É sério, Thiago, mas o que que aconteceu?". Aí ele contou que a primeira vez ele fez xixi na cama de O propósito. Thiago fez xixi na cama de propósito? Thiago, seu irmão de 13 anos. Ah, tá ficando interessante. Me conta E mais aí eu sobre isso. aí eu falei assim: "Como assim, filho, de propósito?". Aí ele falou assim: "Ah, mãe, eu tinha acordado, eu estava lá quentinho, e eu não queria levantar, e aí eu fiz xixi". Eu falei: "Thiago, mas você é tão grande, meu filho". Ficou pingando, gotejando no bar da cama, né, ficou assim tum, tum, aí a gente riu dentro do carro.
Aí ele não, eu falei: "E aí, seu pai deve ter surtado com você, né, com o lance desse". Ele falou: "Então, meu pai não sabe". Eu falei: "Como assim seu pai não sabe?". E isso tudo no caminho, a gente chegando em casa. Aí eu: "Como assim?". Eu estava com sono, até acordei. Eu: "Como assim que seu pai não sabe?". Ele falou: "Ah, o meu pai não sabe". Eu peguei e troquei o cobertor, né, tirei aquele cobertor que como estava muito frio, botei um outro cobertor, e eu depois eu virei o colchão e dobrei aquele cobertor que estava molhado, eu dobrei ele de um jeito lá e deixei. Eu falei: "Mas e no dia seguinte você usou ele?". Aí: eu falei: "Meu Deus do céu, só piora". Mas seu pai não Ele sentiu usou um cheiro? cobertor mijado? Parece que sim. Meu Aí eu falei: "Nossa, Deus. Thiago", eu não me apeguei a esse detalhe. Aí eu falei assim: "Mas por que que você fez isso?". Ele não soube explicar direito por que que ele não fez. Aí aconteceu uma outra vez, só que essa outra vez que aconteceu escapou, segundo ele. E nessa vez que escapou, isso grande, acho que 12, 13 anos já grande. Aí ele contou para o pai dele, aí o pai dele surtou com ele: "Moleque do cacete, não sei o quê, não sei o quê, você não faz nada direito, barará, barará", gritou assim, o prédio inteiro ouviu, aquela coisa toda. "Onde já se viu, você não tem tamanho para isso", daquela coisa toda. E aí depois ele aconteceu de novo, houve de novo. Hum, Aí eu virei pra ele e falei pra ele assim: "Meu, você tem que tomar cuidado pra você não fazer isso em casa". Aí ele: "Não, mãe, em casa eu não vou fazer mas isso". Eu falei: espera, eu não "Você". entendi. A terceira vez foi de propósito também? Eu entendi, a Ai, primeira foi de propósito, a segunda foi acidente, e a terceira ai, a terceira vez eu não lembro se ele me falou que foi de propósito ou não, porque eu fiquei tão chocada com a situação de ter acontecido 3 vezes. Eu sei que a terceira vez não lembro, não me recordo se foi de propósito ou não, eu sei que ele não contou para o pai dele a terceira vez, entendeu. entendi. Interessante. E assim, Acho que aí eu eu gostaria de comentar bastante coisa a respeito, Então, mas aí eu termine. comentei aí eu comentei com ele assim: "Ô filho, você tem que tomar cuidado para não fazer isso em casa". Ele: "Não mãe, em casa eu não vou fazer isso". Eu falei: "Como é que você pode ter tanta certeza?". Ele: "Com você é mais tranquilo". Eu falei: "Como é que você pode ter tanta certeza?". Aí ele: "Porque teve um dia que eu estava lá na minha cama e eu estava com um pouco de dor de barriga, e aí eu estava querendo fazer cocô, né. E sabe quando você tá com aquela vontade, não quer ir, não quer ir, e aí eu estava com um pouco de gases, assim, e terminou escapando um pouquinho. E eu falei pra você: "Ô mãe, eu sujei a minha roupa de cocô, meu pijama de cocô, não sei o quê". E aí você falou pra mim assim: "Caramba, Thiago, sujou a cama?". Aí eu falei que não. E você falou: "Tá bom, troca de roupa então, bota essa roupa lá embaixo no tanque, toma um banho, não sei o quê". Eu falei: "É? Eu falei isso?". Ele falou: "É, mãe, você estava lá estudando e", pra você ter uma ideia, eu nem lembro, né. Imagina, eu estudando e alguém falando comigo, vê se pode. Aí eu falei assim: "Eu não lembro se falei isso não". Aí ele falou assim: "É, você é mais tranquila, eu não vou fazer isso em casa". Aí eu falei mesmo assim eu falei: "Hã, tá bom, mas e por que que você fez?". Ele: "Ah, não sei". E aí a gente terminou chegando, né, e aí tinha as coisas dele pra descer e estava frio e eu com sono, porque já tinha passado o meu horário, eles chegaram tarde, aquela coisa toda, né. E ele com fome, toda aquela rotina de atividades, né, de quando você chega de viagem, né. E foi isso. E aí eu fiquei depois com isso na mente, na cabeça, porque ele não fazia quando ele era pequeno. Quando ele era pequeno que ele inclusive eu era uma técnica que eu usava com vocês, eu pegava aqueles sabe aqueles plásticos que a gente usa para forrar a mesa? Sabe qual é aquele plástico que a gente normalmente tem muito isso em casa de vó, gente. É um plástico meio que transparente, assim, que você bota por Ah, é cima um da que as toalha. pessoas às vezes colocam em cima de toalha. Isso, que as pessoas Acho que eu já colocam em vi cima. isso em restaurante, Isso, tem em restaurante cantina, alguma também. coisa assim. É um plástico grosso, você compra isso em qualquer loja que vende tecido, que É, eu vende tenho noção do que é, sim. então eu usava uns plásticos desse grandão, eu cobria o colchão de vocês com esses plásticos. Então não fazia barulho, né, quando vocês se mexiam por cima, e se acontecesse de escapar xixi, Não era era fácil. absorvido pelo Não colchão. era absorvido, e sim, você não gostava, você particularmente não gostava, você sentia, você se movia e você sentia o plástico, aí você fa mesmo que ele é um plástico duro e grosso, não dá pra sentir, você não gostava. Você falava: "Mãe, tira", eu falei: "Mas e se você fazer xixi?", você falava: "Eu vou fazer", e você não fazia. Às vezes escapava, mas quando você tinha muita noção que estava sem plástico. A gente negociava bastante isso antes. Mas o Thiago escapou uma única vez, se eu le que eu me lembro, fora isso nunca escapou.
Mas assim, ele dormia 12 horas também, ele deitava por volta das 9 e ia das 8, 9 e até 8, 9 do dia seguinte. Quando eu ia dormir 10, 11 horas, eu pegava o menino meio dormindo ainda e levava para o banheiro. Faz xixi aí, ele não quer. Eu abria a torneira lá, ligava chuveiro, sei lá, fazia alguma coisa para ele Pra fazer o estimular. xixi. Sim, aí eu colocava o pezinho dele em cima do meu, né? Pra ele não pisar no chão, dormindo. Às vezes eu estava segurando ele, ele estava molinho, mas o xixi saía, entendeu? A gente tinha umas técnicas assim. E ele não fazia, não. De manhã eu fazia a mesma coisa. Quando eu acordava, eu sempre acordei cedo, então por volta das 5, 6 da manhã eu fazia a mesma coisa com ele. Levava pro banheiro também, meio dormindo ali, para ele fazer xixi, porque assim ele ia até as 8, 9 e eu ganhava algumas horas no dia. Porque depois que ele acordasse, só Deus na causa, porque a criança não parava mais. Sim. Ele Então, tinha. Ele recarregava de 12 em 12 horas mesmo. ele Eram recarregava de ele 12 horas tocando terror, 12 horas recarregando. 12 horas dormia, tocando terror, 12 horas recarregando. ele Charlie tinha ciclo de 12 dormia em 12. Ele dormia muito bem, mas quando ele estava acordado era aquela criança de altíssimo desempenho e, Meu, era muito, assim, sim, difícil de dar conta. ele estava sempre acima dos 80% ali, era difícil acompanhar, viu? Era Sim, difícil. Menino sim. ligado no 220. E é isso, aí agora, depois de adulto, ele fez isso e me contou, Adulto achei não, mas legal. ele é um Assim, depois de pré-aborrecente. pré-adolescente, depois de grande, me expressei mal. Mas é assim, o ponto porque ele me contou, eu acho legal, isso demonstra confiança entre a gente. Sim, Mais a confiança ainda que nem ele falou, você é de boa e você não briga comigo. E eu achei legal que ele tem essa visão, e realmente o meu objetivo não é ficar brigando com ele. Mas um pré-adolescente tá fazendo xixi na cama, e uma das vezes foi de propósito, abre um rombo enorme aí, fala, meu Deus do céu, sim, vamos lá, parece vingança. deixa eu comentar sobre isso. Bora. Crianças pequenas, pode acontecer, existe uma certa tendência de que elas tenham preguiça de ir ao banheiro porque elas estão ocupadas. Elas estão dormindo, elas estão brincando, e a prioridade para a criança pequena não é ir no banheiro, principalmente no processo de desfraude, porque antes ela não precisava pensar nisso. Ela conseguia fazer cocô e xixi em qualquer lugar, sob qualquer situação, tá? Então, no processo de desfraude, é muito comum que a criança tenha preguiça. Inclusive, é muito comum que você ofereça, pergunte para a criança: você quer ir no banheiro? E a criança responda que não, e E ela tá com segura, vontade. segura, segura, segura até que escapa. E você fala: mas eu acabei de perguntar se você quer ir no banheiro. E a criança diz que não, simplesmente porque ela até tem vontade de ir no banheiro, mas querer ela não quer, não. Ela tá com vontade, mas para Tá ir ao se banheiro, espremendo, tá se espremendo ali com isso, as mas perninhas ela tem que cruzadas e não quer interromper ir. É. o que ela está fazendo. Isso é muito comum com crianças pequenas. Até porque a criança muito pequena, que é a fase do desfraude, né, 2 anos, 3, quando tarde 4 anos, tarde assim, no sentido de que é menos comum, não no sentido de que não possa acontecer. Mas até uns 4 anos e meio, a criança tende a estar desfraudada. Esse é o comum, né, o mais normal. Só que nessa fase, nessa idade, a criança, a partir de uns 4 anos, 4 anos e meio, começa, mas não está bem formado ainda, o sentimento da vergonha. Mas antes disso, não. Então a criança não sente vergonha. Se ela tá de cocô, se ela tá de xixi, ela demora um pouco para sentir. Existem crianças que no processo de desfraude, quando ela começa a ter noção corporal, ela começa a querer ter privacidade e sentir ali um pontinho de vergonha. Aquela criança que vai fazer cocô na fralda e para E se fazer na fralda ela esconde. se esconde. Ou para fazer na fralda, ela para e fica quieta num cantinho. Você sabe que a criança está fazendo cocô, porque o comportamento dela muda. É muito mais uma percepção do próprio corpo. É muito mais uma questão de privacidade. E começa-se ali desenvolver os primeiros sinais, os primeiros pontadas de vergonha, né? De noção social mesmo, do que eu posso ou não posso fazer na frente dos outros. Mas enquanto a criança é bem pequena e ela tá na fralda e não tá pronta para sair, ela não tem isso. Um bebê não pensa se ele pode fazer cocô no shopping. Ele simplesmente faz. Quando isso começa a ser relevante para a criança, ser uma questão de vergonha e tudo mais, é porque ela está entrando no momento certo, é um dos sinais do desfraude. Ela para, ela vai fazendo cantinho, ela não quer que ninguém fale com ela não quer que ninguém vá atrás dela, porque ela quer privacidade, ela sente vergonha.
Então esse é um dos sinais do desfraude. Por que eu tô falando disso? Com isso? Que o Thiago já tem 12 anos, essa vergonha já é para estar totalmente instalada. Entende? É uma coisa que começa lá atrás com o processo do desfraude e que aos 12 anos já é para existir. Principalmente nessa fase da pré-adolescência, que é uma fase em que eles requerem muita aceitação dos amiguinhos, do mundo de Começando, e modo tá geral. começando também a despertar sexual, né? Então termina Sim, sendo. e fazer xixi na calça é vergonhoso. É vergonhoso até para uma criança de 4, 5 anos que já desfraudou, né? Que começa a ter noção de vergonha. Então, é quando você começa a sonhar que você está indo para a escola pelado, porque o seu cérebro começa a trabalhar com questões de vergonha que antes você não tinha, que um bebê não tem. Só que nessa idade dos 12 anos já é para isso estar formado, porque agora começa o desenvolvimento, vai começar o interesse sexual e tudo mais, vai começar todo um processo de querer aceitação. E por que eu tô falando isso? Porque ele fazia de propósito e não sentir vergonha não é Então, característico, é uma coisa que não bate. aí é que tá. É Até uma quando coisa ele saiu que da não. fralda, quando ele desfraldou, foi um processo tranquilo. E assim, ele tinha Sim, muito nojo do cocô, teve um muito nojo. trabalho ali, muito, muito, muito. Ele tinha um pouco de nojo também, porque era um pouco do reflexo do pai dele. O pai Do dele pai tinha dele, não, completamente. desde que ele nasceu, o pai dele tinha muito nojo dessa questão do cocô, tanto que se tivesse que trocar ele, o pai dele saia até de dentro da casa. Nossa, mas isso cheira horrível, a casa inteira tá cheirando, e não sei o quê. Aquele cocô de bebê, sabe, que só mama, aquele de leite, enfim. O pai Fica muito dele, pior depois da introdução alimentar. sim, mas o pai dele tinha muito nojo daquilo, até saía de dentro de casa e não podia deixar uma fralda dentro de casa, sabe, assim, você colocava a fralda no cesto, o pai dele já vinha e já tirava, assim, e vinha com outro saco de outro saco e já tirava, e era muito... E o Thiago cresceu vendo isso, vendo esse tipo Sim, de atitude. Quando chegou na vez dele, ele tinha muito, muito, muito muito, nojo. É, muito o Thiago nojo. chegava a ter ânsia de vômito Ele chegava para a ter fazer ânsia de cocô. vômito, vomitar, porque ele não podia ver, não Vomitava, podia para fazer olhar. cocô. Era bem complicado, mas não foi traumático. Terminei lidando com a situação de uma forma. Era mais difícil lidar com o pai do que com o filho, para falar a verdade. É. Mas A forma que a passou. gente achou, caso alguém tenha curiosidade, que de repente alguém está passando por isso, conhece alguém que esteja passando por isso, porque nojo do cocô também é relativamente comum. A gente não deixava o Thiago ver. Nós descobrimos que se a gente conseguisse disfarçar o cheiro, abrir a porta, colocar aqueles produtos de spray no ar, e que se ele não visse o cocô dele, ele aceitava melhor. Então tinha que limpar o Thiago sem ele ver e tinha que dar descarga com ele sentado. Se ele É, visse o cocô, era ladeira abaixo. então, foi alguns processos, na verdade. O primeiro de mostrar para ele que isso era comum, um pouco antes teve Sim, aquela sim. questão de Tentar mostrar para ele que isso foi normalizar comum. aquilo. É assim, eu ia no banheiro, levava ele, você ia no banheiro, levava ele, só que o pai dele não. O pai dele tinha muita vergonha e não Sim. gostava, falava que não queria fazer isso. Então, atrapalhou um pouco, mas a gente fazia. E aí as pessoas que rodeavam ele, eu comentava. Então, as pessoas comentavam: eu preciso ir em casa, eu vou no banheiro, que eu vou fazer cocô. Eu pedia, às vezes nem era isso, as pessoas estavam só se despedindo, mas eu Sim. pedia para as pessoas falarem isso, para que ele visse Falarem, que sim. era algo Tentou normal. normalizar ao máximo. Sim. Isso, E depois teve essa isso questão. ajuda, sim. Mas a gente começou a evitar também que ele visse. E assim, até Sim. hoje ele tem nojo. Thiago É. não fica perto de cocô de cachorro. Thiago, você vê Ele, uma criança sendo trocada, ele sai de perto. ele Até vai no hoje ele não banheiro, processa bem, não. ele usa muito papel higiênico, assim, sabe, para que ele tem Pra muito ele não ter que nojo, assim, dar. para ele não ter contato, e enfim, ele tem lá as dificuldades dele com isso ainda, mas tudo bem, até aí tudo bem, mas passou, evoluiu, cresceu e ponto Desfraldou. final, desfraldou, ponto final. Vida seguiu, foram para as outras etapas, estágios de desenvolvimento. Agora, na pré-adolescência, eu fui pega de surpresa em um momento extremamente sem parece que foi um evento isolado. Eu tenho a sensação de que foi um evento isolado. Eu não perguntei para ele qual foi o período que aconteceu entre o primeiro e o segundo episódio, mas do jeito que ele contou, parece que foram episódios muito próximos um do outro. E parece que é recente.
E ele acabou de Sim. gritar aqui do outro lado que tinha 7 anos de idade quando isso aconteceu, não foi tão recente assim, não sei, tá, não sei porque tá muito fresco na memória dele, Tá. e com essa idade ele não ficava tanto no pai dele com tanta frequência assim, não sabia dobrar cobertor. Então, Deixa assim, eu. Pode ser pode ser que simplesmente a é a mente percepção. dele, né, pode ser a percepção dele, a mente dele. Tá, quero comentar mais sobre isso. A primeira Vamos lá. vez das 3, ele disse que fez de propósito. Eu já falei da questão da vergonha, que não é normal. Não, a gente não pode esperar que isso seja feito de propósito, porque era para isso ser motivo de vergonha. E a vergonha era para ser grande o suficiente para segurar. Ela tinha que ser grande o suficiente para causar ali, para ativar o controle inibitório, para você não fazer aquilo, tá? Porque vergonha e controle inibitório muitas vezes estão relacionados, nem sempre, mas muitas vezes sim. Agora, outra coisa, ele fez de propósito e não falou pro pai dele, porque sabia que ia levar bronca. Mas ele criou uma estratégia para lidar com isso. Me parece vingativo. Por que eu estou É, dizendo isso? Porque as crianças não têm muito controle sobre as coisas. Quem decide as coisas da vida da criança é o adulto. É o adulto quem decide o que a criança vai comer, quando, onde ela vai estudar, o que ela vai fazer. Ela pode até protestar, dizer que não quer e tudo mais, mas a última palavra é do adulto. O adulto grita, ameaça, bate e não tem conversa. Não tem conversa, você não vai ser espancado, você vai ceder, você vai tomar o banho. Só que a criança se vinga. E não se vinga porque ela é ruim, né? Ela é malvada. Ela se vinga porque ela precisa de uma válvula de escape. É muito comum com pais autoritários demais, com pais que são agressivos, essas crianças acharem maneira de aliviar essa tensão, porque essa tensão chega até elas e isso precisa ser aliviado. E como isso vem no formato de castigo, de atenção negativa, tudo mais, o modo que isso vai ser aliviado também tende a ser um modo negativo. A gente comentou isso no podcast em que nós falamos do teu sobrinho, que toda vez que ficava irritado ia lá descontar no irmão. Ia lá, não era bater no irmão, mas era deixar o irmão cair da escada. Teve um sim. episódio que a gente falou isso. Uhum. Do Gerard, que toda vez que ele ficava bravo, Ele chamava até o pequenininho, vem, chamava o vem, vem, vem. pequenininho para É. que ele pudesse cair da escada. Porque é uma forma que ele tem de aliviar a atenção dele. Ele não é ruim, mas ele tem um problema para resolver e ele precisa aliviar. E do mesmo jeito que o adulto grita, se descontrola e é agressivo com ele, ele vai usar o mesmo princípio, né, o mesmo formato de coisa dentro do que ele pode. Ele não pode gritar, porque vão gritar de volta, ele não pode bater, porque vão bater de volta, mas ele pode incentivar que o irmão dele caia da escada. E isso que você Então, me falou parece. agora me lembrou muito quando aquele episódio que eu tive que eu quebrei a cristaleira da minha mãe. Me lembrou muito Sim, isso, assim, meu irmão sim, assim, meu irmão do meio, né, o pai das crianças, ele sempre foi muito privilegiado na minha família, porque ele foi o primeiro homem, então ele sempre teve muito tudo, assim, ele tinha. E a minha obrigação era cuidar dele e não deixar ele fazer coisa errada. E ele sabendo disso, e eu apanhava no lugar dele, tá. ele Então aprontava. ele aprontava. Ele: "Ah, eu quero comer tal coisa". "Ah, a mãe não deixa". "Não, mas se você não me der, eu vou quebrar isso aqui, você vai apanhar". E eu apanhava muito por conta daquela porcaria daquela cristaleira. Toda hora ele quebrava alguma coisa, ele ia lá e quebrava mesmo. Ele abria a cristaleira, pegava um copo, estourava no chão e ficava olhando pra minha cara, assim, sabe. Aí um dia eu estava tão nervosa com ele, porque se eu batesse nele eu também apanhava. Eu era mais velha, né, então eu podia bater nele, mas se eu batesse nele eu apanhava. Aí eu quebrei no chão. Eu lembro, você falou agora desse negócio de você extravasar, assim, a emoção, de você aliviar o estresse, eu lembro da Sim. sensação quando eu joguei tudo no chão. Gente, que sensação Que deve ter maravilhosa. sido maravilhosa, sim. Foi. Eu sabia que Porque eu ia apanhar, desestressou. mas até ali tudo bem. Por isso que eu falo que bater não educa, porque chega um momento que você sabe que você vai apanhar e você aceita. Você fala: "Tudo bem, não tenho poder sobre isso, tudo bem". Sim. Doía, tudo mais. E eu lembro que eu ficava extremamente rancorosa. Eu não desejava o mal, mas eu ficava fazendo planos, porque quando eu crescer eu vou fazer tal Exatamente. coisa, eu vou embora, que não sei o quê, não sei o quê. É um Uhum. rancor não de maldade, mas de alívio. Você não deseja o mal. Não, não é um rancor no sentido de eu vou bater nessas pessoas, eu vou matar essas pessoas. Não é rancor de adulto, que é vingativo, assim. Mas é um rancor de eu quero sair daqui, ela vai ver só. Eu vou É. fazer isso também. E assim, uma Sim, e coisa isso que marcava acontece muito quando você muito põe a pra criança mim. de castigo também.
Isso é uma coisa que marcava muito pra mim, eu falava: "Eu jamais vou fazer isso com os meus filhos, jamais, jamais. Nossa, ninguém merece se sentir desse jeito. Meu, eu vou ser muito diferente". Eu tinha de pequena, eu lembro que eu ficava ali lambendo as minhas feridas e esse tipo de pensamento vinha. Mas naquele momento em que eu joguei aquele negócio no chão, foi um alívio. Eu lembro da sensação, você foi falando agora dessa sensação de estresse, eu lembrei, Sim. é uma sensação boa, até me senti bem. Sim, é uma Então foi uma sensação sensação boa, muito porque é uma boa. sensação de alívio mesmo. E Então a você criança, acha que o Thiago, a ação que o Thiago teve é equivalente à minha? eu Equivalente a essa acho do que G? eu acho que é plausível. Eu acho que a gente tem que considerar. Eu não tenho como ter certeza disso. Teria que investigar mais, até porque ele é uma grande, né? Uma criança grande já. Mas me parece que sim. Por quê? Porque o controle inibitório dele não agiu, ele não teve vergonha, ele não foi parado, ele não foi parado nem pelo controle inibitório e nem pelo fato dele saber que é errado. Nenhuma das duas coisas foram o suficiente para brecar esse sentimento dele. Nem a coisa do eu sei que é errado, não deveria fazer isso, e nem a coisa do putz, nossa, mas xixi na cama, não, né? Não, não se faz, né? Nem a vergonha, nem o controle inibitório. Isso não foi suficiente, ele fez. Ele não se arrepende de ter feito. Pela forma como você contou, pelo menos, não parece que existe arrependimento. E ele não contou pro pai dele. E ele fez Não. pensando nisso. E ele criou um plano para lidar com isso, porque ele foi lá, dobrou a coberta. Ele entende? Virou o colchão. Houve um planejamento. Ele não contou para o pai dele, mas ele lidou com a situação. Isso é planejamento estratégico. Mal aplicado? Mal aplicado. Mas Então, é planejamento estratégico. uma coisa Por quê? que Qual a hum, motivação? Não é de graça. Ninguém faz isso de graça. Dá muito trabalho você ir lá, lidar com a coberta, esconder as provas. E existe uma tensão, né? Aquela tensão de, e se eu for descoberta? Existe, a tensão não é igual a zero. Para isso valer a pena ir lá, dobrar a coberta, fazer acontecer, lidar com a tensão, tem que estar valendo. Para isso valer a pena, né? Tem que ter algo muito grande por trás, que senão você não faz de graça. É muito trabalhoso. Você é entende? uma Por isso que coisa, eu acho que sim, possa existir sentimentos de vingança, no sentido de, mas meu pai briga por tudo. Meu pai já enche o saco por tudo. Se ele descobrir, ele vai encher o saco, como ele já faz. E se ele não descobrir, eu vou me sentir bem pra caramba. é isso Porque que eu eu ia vou me falar sentir agora. descontando. Existe uma Seja, tendência, o Thiago já tem essa tendência de sempre é uma aposta que ele faz com a situação aonde, se eu não contar, existe 50% de chance de ninguém descobrir, então se eu não contar, vou apostar nisso, não sim, vão existe contar e vamos ver. 50% de chances É. de eu não me dar mal. De eu não me dar mal. Ele tem essa tendência. Aconteceu com aquele episódio da bicicleta, onde ele não contou. Isso aconteceu com essa situação também, onde ele não contou. A única coisa que me incomoda nisso tudo, que enquanto ele está tomando essas decisões e ele está saindo bem com isso, e ninguém pega, ninguém está pegando, porque deve ter acontecido outras coisas das quais eu não sei e nem o pai dele sabe, das quais ele Sim, em conseguiu outras realmente circunstâncias, ser coisas em outras diferentes. circunstâncias, com coisas diferentes, exatamente. Quando isso acontece, de que ele está numa situação onde ele sabe que eventualmente pode alguém brigar com ele, chamarem a atenção dele, e ele escolhe, eu vou tentar esconder isso, e ele é bem-sucedido, ele esconde com sucesso, reforça o comportamento. Sim, Então, com deu certeza. certo, então ele reforça o comportamento e ele tenta na próxima de novo, ele tenta de novo, ele tenta de novo. Então, quando a gente pega, a gente deve estar pegando 1 em 1 milhão, deve ter acontecido já 1 milhão de vezes que a gente não pegou. E isso mostra para mim que pode acontecer coisa séria no meio do caminho, no meio desse Pode. processo, e ele não saber pedir ajuda. E eu falei isso lá atrás no episódio da bicicleta também. O quanto que é importante, porque por mais que os amigos sejam amigos, meu, na hora que o bicho pegar, meu, eles vão correr, cara. Eles Sim, vão óbvio. correr. Eles Óbvio. é que nem rato, vão fugir do barco, vão pular fora. Eles não vão ficar, eles não vão assumir, eles não vão defender, entendeu? Por mais que sejam amigos. E ele não tiver ajuda, se ele não souber pedir ajuda, pode ser tarde demais para os pais, para a gente, pai e mãe conseguir ajudar ele. Isso é a única coisa que me incomoda, assim, nisso, porque a gente está falando do mundo e existe um monte de situações das quais nós não sabemos o que pode acontecer. Ele vai crescer, ele vai dirigir, ele vai, sei lá,
Ele vai trabalhar, enfim, acontece N Ele vai se situações no mundo. relacionar, ele vai receber propostas decentes e indecentes. Sim, sadias e não E sadias, não né? sadias. Sim, Exato, tudo isso faz entendeu? parte da vida. Sim, tudo Mas isso ele faz vai parte ter que da saber vida. lidar. Ele crescer, ficar mais velho, alguém chega e oferecer uma droga para ele, uma bebida, alguma coisa assim, e ele resolve, mas eu vou fazer aqui porque meu pai e minha mãe. Tanto que essa é uma característica, né, do adolescente, do adulto que esconde. Meu pai e Sim, minha mãe não vão descobrir mesmo, então eu vou fazer aqui porque não tem exatamente. problema. E não arcar depois com as consequências disso, não ter muita noção das consequências disso e sofrer com isso depois. Isso é uma coisa que me incomoda um pouco, porque eu vejo essa tendência nele. É Apesar saudável que que ele isso me te incomode, conta. porque isso é um risco que vocês correm. Sim, então, apesar que ele me conta, que ele me contou de forma espontânea, totalmente espontânea ali, entendeu? Eu não briguei com ele, eu fui tirando mais informação dele, entendeu? E fiquei muito, mas por que você fez isso? Nem ele sabia explicar o porquê, entendeu? E eu fiquei com essa sensação também, essa sementinha também de ser algo de meio que parece uma vingança, né? Tem um ar Sim, assim de uma parece uma vingança. vingança, uma sensação de, eu vou fazer, eu vou tirar você de otário, né? E você nem vai descobrir, para aliviar todas as vezes que Eu você brigou perguntei, comigo. eu perguntei para ele e ele foi tão inocente, assim, sincero em responder, mãe, eu não sei, mas não, eu gosto do meu pai, sabe? Não teve nada, Não, aconteceu mas alguma é que coisa tá, nesse dia, não ele não faz aconteceu isso. A nada. criança não Ele não faz soube isso porque dizer. ela não gosta. Ela faz isso porque ela tá pressionada e ela precisa aliviar. Imagina um elástico, tá? Um elástico, se você não tá fazendo nada com ele, ele tá ali no estado normal dele existindo. Aí você pega o elástico de um lado e puxa, pega o elástico do outro lado e puxa. Existe tensão. Ele não tá no formato natural dele. Ele tá tenso, ele tá sendo esticado ao limite dele. Só que o elástico, se você puxa demais, ele rompe. O rompimento com a criança é emocional. Ela não rompe fisicamente, você não rasga a criança no meio. Mas você rompe emocionalmente as coisas nessa criança ao ponto de ser irreversível, tá? Então, antes do rompimento acontecer, quando aquele elástico está sob tensão, né, que você olha para o fio e que está sob tensão, se você solta, ele volta ao formato original dele. E é isso que a criança faz. Ela está ali sob tensão e instintivamente o cérebro sabe que ela precisa voltar ao formato original. Só que aquela tensão existe, tem que ir para algum lugar, porque tensão é uma energia. Não dá para você deletar aquilo, fingir que não tá acontecendo. É igual raiva. Raiva também é uma energia. Todas as emoções são energias. É que tem energias que são muito ativas e energias que são mais passivas. Mas é uma energia. E eu faço o que com isso? Eu vou fazer o que com isso? Sendo criança, tendo pouca informação, né, pouca inteligência emocional, no sentido que isso ainda está em desenvolvimento, uma raiva enorme, imensa, de uma tensão imensa, o que, que ela faz? Ela se vinga. Não porque ela não gosta dos pais ou porque ela não gosta do irmão, mas porque ela precisa tirar aquilo dela. E enquanto ela está se vingando, ótimo, porque pelo menos está aliviando. É muito, mas muito pior a criança que não faz. Porque existe a criança que vai fazer, que é aquela criança mais da raiva, mais explosiva, ela vai morder mesmo, ela vai gritar mesmo. Essa criança ainda tá botando para fora. Você pode não gostar, porque ela bate, porque ela morde, isso pode te incomodar, mas ela pelo menos tá botando para fora. Ia ser muito pior a guarda, que ela é mais Introspectiva. melancólica, por exemplo. Essa criança vai se debulhar em lágrimas, ela vai acabar descontando esse estresse dela em lágrimas, em mais problema emocional, e ela guarda, ela fica rancorosa, ela fica amargurada, e ela guarda, ela guarda, ela guarda, ela guarda até o rompimento. É muito pior a criança que guarda, do sentido do ponto de vista do desenvolvimento, né? Do que tem menos impacto, é muito pior a criança que guarda. Não é que a outra não vai ter, vai ter, mas a criança que está guardando vai ter mais. É o estigma do filho bonzinho. Ai, mas meu filho é tão bonzinho. Os muito bonzinhos são os mais traumatizados. Porque os que são muito atacadinhos, eles conseguem se virar, eles ainda conseguem criar ferramentas para se defender. Mas o que é muito bonzinho, coitado, é pisoteado por isso, atropelado por isso. Então, me Isso. parece ser, sim, não posso afirmar, mas me parece, porque não tem motivação, não tem outra explicação. É o que eu falei, o controle inibitório não agiu, o fato de que ele sabe que é errado não agiu, não existe remorso nem arrependimento, ele não te contou, pelo menos da forma que você está me passando.
Ele não te contou isso em tom de remorso e arrependimento. Ele fez e ponto. E ele tá contando pra você assim, fiz e ponto. Não é nem mãe, putz, eu fiz e nossa, não devia ter feito. Não, não existe remorso e arrependimento. É eu fiz. E existe certo prazer de mim, eu fiz e meu pai não descobriu. E é o fato de não existir o remorso, de existir esse prazerzinho de eu fiz e deu certo, eu não fui pego, e eu posso contar isso agora, né, pro meu pai não, mas posso contar para outra pessoa que eu confio, é o que me indica, que me parece, que por trás disso tem muito rancor, tem muita amargura. Talvez Tem ele tenha feito duas. isso depois de uma semana muito difícil, de uma fase muito difícil. Tem Sim, ele muito estava aliviando rancor a atrás tensão, como disso. você disse. Sim. E E tem a uma segunda coisa. vez que foi acidente, isso também é interessante. A primeira vez ele fez de propósito, mas a segunda vez ele disse que foi acidente. Até acredito, porque uma vez que ele faz de propósito, ele desbloqueia a possibilidade. Dentro da sua cabeça, se você for pensar neste exato momento na possibilidade de você parar na frente da sua cama, sentar e fazer xixi, você vai falar: não, 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 né? Não tem a menor condição, não vou fazer isso. Só que se você faz uma vez, isso é um negócio tão estranho, tão fora da caixa, tão é, não esperado para um cérebro racional, humano racional, que você desbloqueia. Você desbloqueia um nível ali. E a partir As do vias momento que você neurais, desbloqueia né? aquilo, o Ele criou o inconsciente agiu. caminho. É. Sim, ele desbloqueou o caminho. Mostrou para o cérebro dele que aquilo é uma possibilidade. Ele mostrou que, aquilo é uma possibilidade. 2, não teve consequência. Então, por que não? Entende? Agora o cérebro inconsciente dele trabalha com essa possibilidade. Ele desbloqueou, ele fez um desbloqueio disso dentro dele. Quando você estuda hábitos, você descobre que um hábito ele é criado assim. As pessoas que têm o costume de criar em si mesmo, desenvolver em si mesmo algumas capacidades, por exemplo, a pessoa que quando aprende a tocar um instrumento, ela cria caminhos neurais no cérebro, novos caminhos neurais no cérebro, porque ela aprendeu aquele instrumento. Se ela aprendeu um movimento, ela também cria isso no cérebro, novos caminhos no cérebro. A pessoa, quando está Sim, estudando, que ela adquire um conhecimento, ela também cria novos caminhos no cérebro. E esse sim. é um dos princípios do hábito. E você repete aquilo tantas vezes, tantas vezes, tantas vezes. Quem dirige sabe disso, quem nada, quem anda de bicicleta. As primeiras vezes são difíceis, porque aqueles caminhos ainda não estão totalmente Não prontos. estão Não consolidados. estão consolidados, mas chega um momento que você consegue fazer. Cortar uma cebola, que eu acho que todo mundo sabe fazer isso, ou quem não sabe, pelo menos tem uma noção do que é. Quando você está apto, que você já pegou o jeitão, você bota na tábua ali, você consegue fazer aquilo conversando com outras pessoas, assistindo série, fazendo um Você monte de faz de coisa ao forma mesmo tempo. inconsciente. Sim, está inconsciente, mas quando você não sabe fazer, o seu cuidado com a faca, nossa, eu vou me machucar, e como é, e não sei o que, não sei o que, então você fica ali muito apreensivo. Então, esse caminho neural que a gente cria quando desenvolve hábitos, que é um padrão normal no cérebro, também foi o que ele ativou no momento em que ele fez isso. E aí, quando eu Sim, falei não, para ele, cuidado para não fazer em casa, e ele me sim. respondeu, não, em casa eu não vou fazer, eu fiquei tão insegura, eu falei, não Pode ser que sei, aconteça, pode ser que aconteça não de pode ser que propósito. Isso aconteça. não, não dá E para não dizer só que em isso é um, casa, né? sim, não dá para dizer que isso é um hábito, porque ele fez de propósito uma vez, sem querer uma vez. 2 vezes não configura um hábito, mas ocorre um desbloqueio. Sim, O o primeiro caminho, né, roubo, o foi primeiro, revelado. o primeiro roubo é o difícil. Você tomar a decisão de fazer a primeira vez é a decisão mais difícil. A segunda é mais fácil, já fez uma vez. Então, o rompimento exigido pela primeira vez é mais difícil. Pular de paraquedas uma vez é mais difícil. Se você pula uma vez, sobrevive, você sabe o que esperar, você sabe a adrenalina que vem, você sabe o que que é. A segunda vez, fazer isso de novo é mais fácil do que fazer isso primeiro. É mais fácil. Eu tô dando exemplos drásticos porque é assim que funciona. Pessoas assassinos. A primeira pessoa que mata pode até ser difícil, porque a primeira vez você vai tirar a vida. Dali pra frente, você já fez uma vez. Entende? Ele, exatamente, você desbloqueia. Você faz um desbloqueio. Você pega uma coisa que não era uma possibilidade, faz com que ela seja uma possibilidade e você inicia ali um caminho que para você repetir é mais fácil. A primeira vez é a mais difícil.
E isso vale para os adolescentes. A primeira vez que ele mente, eu dei exemplos drásticos, né? Mas vale para coisa pequena. A primeira vez que ele mente é mais difícil. Agora, a segunda, a quinta, a 15ª, eles vão ficando profissional nisso. Você tá entendendo? O Assim, primeiro beijo dá frio na barriga, o segundo nem tanto. depois você começa a desejar, né? Fala, nossa, eu queria Sim, beijar o tanto. primeiro beijo é marcante, você lembra. Sim. Você lembra do segundo? O primeiro e o segundo, geralmente, eles não são tão distantes, mas ninguém lembra do segundo. As pessoas lembram do primeiro, porque o desbloqueio é difícil. Da continuidade, não. Entende? E isso é extremamente sério. O que a gente tem que fazer é evitar o desbloqueio de algumas coisas. É muito mais fácil você lidar com as drogas do ponto de vista de quem nunca experimentou e recusar do que quem já conhece, principalmente quem conheceu e se divertiu. Porque aí é que tá o problema. Se você experimenta se divertindo e você gosta, hum, Eu traga lembro umas que notícias. eu Para lembro você que na aceitar a minha segunda vez é mais fácil. eu lembro que na minha época, eu sou da geração, né, do sexo, droga e rock and roll, né? A minha geração, ela viveu esse lema, né? Então, eu lembro que quando o pessoal oferecia, assim, na minha época, eu tinha muito medo disso, eu tinha muito medo de experimentar e gostar. Eu falei: "Meu, se eu gostar, vai ser um caminho sem volta", porque Vai ser um caminho sem volta, eu assim. nunca experimentei, nunca pus na boca, porque eu tinha muito, muito, muito medo disso. Inclusive de pegar bebida de balada, de beber algo que não tinha sido eu que havia preparado ou eu que havia me Sim. servido. Eu tinha muito, até água. As pessoas ofereciam água e eu falava: "Não, não quero". Eu tinha muito medo mesmo disso, sabe, de perder o controle, de perder as minhas faculdades mentais, porque eu via no mesmo grupo, as pessoas às vezes estavam passando mal ali, eles largavam lá, tipo, Sim, deixavam e nossa, eu tinha dane-se. muito isso também. Eu olhava para isso, eu também achava desesperador. Eu entendo isso, e eu entendo quando eu era mais nova, que eu saía assim, uma preocupação muito grande que eu tinha, porque via-se muito, era muito anunciado isso, né? Eram das meninas que ficavam vulneráveis, ficavam bêbadas e passavam por processos de estupro e tudo mais. E não que uma pessoa consciente possa passar, mas eu tinha muito medo de porque o nosso mundo, infelizmente, acontece o machismo da pessoa olhar e falar: "Não, ela mereceu, ela pediu porque ela estava bêbada ou porque a roupa dela estava curta", sei lá. Então eu sempre prestava muita atenção para não provocar. Eu tentava sempre amenizar esse tipo de situação. É triste pensar nisso, é triste que a gente viva num mundo assim, mas eu lembro que eu pensava nisso, eu falava: "Não, se eu corro algum risco, bêbada eu corro 3 vezes mais, drogada 18 vezes mais". Então eu preciso me manter pelo menos ciente das minhas faculdades mentais. Elas Esse é precisam um estar risco, funcionando. Eu lembro que o eu tinha muito começar, né, isso, sabia? De pensar os isso. Eu tinha medo de verdade, de estupro, de sequestro, de coisas assim, e de estar vulnerável. Eu precisava estar consciente, porque se eu tivesse que agir, eu teria que estar consciente. E isso, de certa forma, em pequenos casos, nunca aconteceu nada super sério, mas em pequenos casos, sim, de você olhar e você tá num grupo de amigos e bater a polícia. E você pensar: "Putz, nossa, eu tô sóbria, eu não tô drogada, não eu tenho consigo nada sair dessa, comigo. né, não é nada comigo, ok, eu vou passar por essa". Então, coisas desse tipo, assim, de você olhar a pessoa passando mal e falar: "Cara, podia ser eu estaria ali jogada, caída, as pessoas pisoteando por cima, as pessoas tirando barato, os homens tirando barato". Não, sabe, não, comigo não, eu não quero trocar de lugar com ela, eu não quero ser ela ali. Se eu precisar pedir ajuda, se eu precisar ligar para os meus pais, se eu precisar sair correndo, qualquer coisa, eu preciso estar minimamente sã. Esse também era um dos receios que eu tinha na minha adolescência, assim. E eu tomava bastante cuidado com isso. Bastante cuidado, porque eu andava com pessoas que bebiam bastante, que usavam drogas, e eu prestava bastante atenção até se elas estavam portando, porque eu posso não ter usado, se eu tô num grupo que tá portando, eh, como é que eu justifico isso? Né, eu sou álibi daquilo, eu tô corroborando com aquilo. O Aquilo vai me dar Thiago, ele problema. é o seu irmão, ele é uma pessoa que ele gosta muito dessas adrenalinas, assim, ele gosta muito de chegar ao limite, assim, sabe, de sentir o corpo Tem que ir ele para o gosta de esporte. Vai ele vai gosta de treinar, adrenalina, vai para o assim. esporte, vai descontar Ele isso no esporte, não nas é, drogas. nessa viagem que ele fez eu durmo cedo, né, então ele me mandou um áudio,
15 para meia-noite, era o 11h23, era o 23h47, desculpa, era o 23h47 a hora que ele me mandou o áudio. Quando eu vi a mensagem dele, eu falei: "Nossa, que tarde", e aí eu cliquei no eu só vi no dia seguinte, tá, porque eu estava dormindo, eu não vi na hora que ele mandou o áudio. Eh, Quando eu cliquei na mensagem, ele estava extremamente eufórico, e aí ele: "Uhul, eu sou foda, eu acabei de mergulhar na água gelada aqui da piscina, e agora eu tô indo tomar banho, porque o banho gelado não é bom, então eu acabei de fazer isso e estava trincando a água e não sei o que", ele tá aí eu olhei a hora e falei: "Caramba, que droga". Aí a primeira coisa que me passou pela cabeça, quando ele viajou, o meu irmão falou que eu falei pra minha cunhada: "Você vai cuidar dele?" Aí ela falou: "Não, pode deixar que eu cuido dele". Os filhos dela estavam na piscina, naquela hora da noite, que eles estavam no interior, então no interior, porque é mato, naturalmente é mais frio do que aqui, né. Aí eu fiquei a primeira coisa que me passou: "Será que os filhos dela estavam na piscina essa hora?" Porque o meu estava largado, literalmente largado na piscina. E outra, ele estava eufórico, adrenalina Ele estava 1000. feliz. Ele estava feliz e ele dividiu comigo. Isso eu achei legal. Aí quando a gente É, se encontrou, aí eu peguei e coloquei eu não acho que eu só respondi pra ele, falei assim: "Nossa, bom dia, e você conseguiu dormir?" Alguma coisa assim que eu respondi pra ele, porque ele estava muito feliz, muito eu não briguei nem nada. Aí ele respondeu no dia seguinte: "Bom dia, ontem foi bom pra caramba e não sei o quê, não sei não sei o quê", e depois quando a gente se encontrou, eu perguntei pra ele, eu falei assim: "Aquela hora que você mergulhou na piscina, se tinha mais alguém com você?" Ele falou: "Não, só estava eu". Eu falei: "Você mergulhou sozinho?" Aí ele falou assim: "É, porque estava muito gelado, eu só mergulhei, eu só entrei, pulei e saí só, não fiquei, porque a água estava muito gelada". E ele dividiu aquilo comigo, aí eu falei exatamente isso pra ele, sim. eu falei assim: "E cadê as crianças, onde estavam?" Ele falou: "Estava todo mundo dormindo". Eu falei: "Tá vendo, quando eu falo do cuidar é isso, quando eu falo do É, cuidar é isso, você estava solto, estava largado, as crianças não foram, mas você foi, né". E aí ele falou: "Não mãe, mas eu só fui, eu vi que estava muito gelado, eu saí, aí na hora eu já fui tomar um banho quente". Ele me passou, assim, algumas como é que eu posso dizer? Olha, teve adrenalina, foi eufórico, mas a situação estava sob o meu controle, sim, estava sob porque controle, com o mínimo de responsabilidade. sim, É, o que depois eu eu fui acho tomar um que banho. isso não é ruim, tá? O fato dele buscar adrenalina e da gente ter na nossa sociedade pessoas com essas características não são ruins. A gente precisa de bombeiro, a gente precisa de policial. Já parou pra pensar se as pessoas trabalham sob eu não entraria numa casa incendiada de outra pessoa de dentro. Também não. Desculpa se eu pareço, cuzona, com perdão da palavra, não, eu vou me afastar, sabe? Não tem a menor condição. E você precisa ter um nível de você trabalha com adrenalina o tempo inteiro, é lindo, é altruísta, é bonito, tá, só não é pra mim. Eu vou muito mais me Tem afastar. esportes da adrenalina, né, tem Sim, brinquedos, né, por em isso parques que de eu falei, diversões de tem que adrenalina. ir tem que usar isso para o bem. Ele tem que usar isso para o bem. Virar um bombeiro, um policial, um paraquedista, um exército, tudo, alguma coisa assim, um soldado do exército, que também trabalha sob condições extremas, um atleta que corre até o limite, que treina até o limite, nada disso é ruim, se bem direcionado. Um bandido também vive nessa Não, adrenalina, mas mas é espera lá. bandido, né? Você ir até o limite, você botar o seu corpo no limite, tipo, de você correr ou fazer É, um exercício físico, no é limite no diferente da sentido. questão da adrenalina, tá. É, o que eu quero É dizer com isso é que diferente. muitas vezes isso pode ser uma fonte de adrenalina. Isso pode ser, não necessariamente é, mas isso pode ser. Geralmente tá envolvido com coisas mais radicais, mas pode ser uma fonte de adrenalina, sim. Porque a adrenalina leva você até o limite. Nem tudo que te leva até o limite te causa adrenalina, mas tudo que causa adrenalina leva você até o limite. Eu Testa você. particularmente não gosto Sim, dessa sensação de eu adrenalina. gosto da adrenalina do controle em parques de diversões. Eu gosto de parques de diversões, eu me divirto, eu não tenho brinquedos, eu sempre gostei. Por que sob controle? Porque eu tenho uma confiança razoavelmente grande de que eu não, as portas da minha casa estão batendo. Se der para ouvir, é vento, gente. Aqui é assim. É, eu gosto da adrenalina do parque de diversões porque está sob controle. Eu consigo ter uma boa noção de que eu não vou morrer fazendo aquilo, de que aquilo é minimamente seguro e que em 40 segundos acaba. Só que no dia seguinte eu passo mal. Eu sou a pessoa que vai no parque de diversões no dia seguinte passa mal. A queda da adrenalina pra mim é sofrida. Eu subir não, mas baixar. E pra ele não, ele lida bem com isso, ele gosta, ele procura. Ok, então ele tem que fazer alguma coisa assim, um kart,
um paintball, um esporte, um paraquedismo, nada disso é problemático. Só tem que saber direcionar, uma característica dele. Só tem que saber direcionar. Assim como vão ter crianças com características para liderança, e elas apresentam isso enquanto são crianças em formato de teimosia. Meu filho é extremamente teimoso. Parabéns, você tem uma criança aí com características de liderança, todo líder é teimoso. Se não fosse teimoso, não era líder. Você precisa acreditar Entende? nos seus É próprios saber valores para direcionar. conseguir mover, né? É bem Sim, é isso. saber direcionar. Você olhar para as características do teu filho e parar de pôr defeito. E falar, o que eu faço de bom com isso daqui? No caso do Thiago, eu Tem não tô gente pondo que inclina defeito para o nem lado do nada, é cuidar, só. tem gente que inclina para o lado da arte. Thiago inclina para o lado da adrenalina. Que ele vai fazer algo de bom pro mundo, para ele, com isso. Não tem nada de errado. Entende? Ele. Não, eu não tô dizendo que isso tenha algo de errado, mas como ele tá numa fase agora que ele vai entrar, que é extremamente. Ele tá numa fase onde ele já consegue, as amizades dele, ele desenvolve as amizades dele sem precisar de mim. Que nem Sim. ele tava. Teve o jogo do Brasil, eu achei que foi o jogo do Brasil, e o seu tio reuniu os amigos para assistirem o jogo juntos lá, né? E ele faz amizade, ele se enturma com os adultos, ele senta na mesa dos adultos, sabe? Ele se enturma, ele entende os assuntos, e ele já se interessa pelos assuntos dos adultos. Ele não é mais aquela criança que, quando vê os adultos conversando, vai brincar. Quando ele vê os adultos conversando, ele puxa uma cadeira e senta do lado. E fica só olhando, tipo tênis, sabe? Ping-pong, ele olha pra Não, cara de um, olha ele pra tá cara do outro. absorvendo. Ele tá Sim, aprendendo. ele tá absorvendo, ele tá aprendendo, ele Sim, gosta disso, ele gosta de estar, ele tá descobrindo um mundo, né? Ele tá entrando sim. na adolescência, entrando na vida adulta, ele tá descobrindo. Então, esse é um momento do qual eu não tenho mais controle. Ele pode estar recebendo a informação, mas a forma que essa informação está sendo absorvida e o que essa informação, o significado que está tendo para ele, só ele vai saber. Então, O eu que não tenho mais você controle nenhum sobre o isso. que você pode fazer são 3 coisas. A primeira coisa é tentar mantê-lo perto de adultos que você confia. Isso você ainda pode fazer, né. É óbvio que talvez não 100% do tempo, mas, se você confia naquelas pessoas, bebê caminhão dado. Então, mantê-lo o máximo possível perto de adultos que você confia, para que as influências sejam o mais positivas possível. A segunda coisa é você ser o contraponto. Ele vai absorver, ele vai ver muita coisa errada, muita coisa ruim, e alguém tem que ser o contraponto, que põe ele para pensar, que põe ele para questionar e que pergunta. E é perguntar sem julgamento, porque a criança, apesar dele estar grandinho, ele não tem todos os canais formados, todos os sensos formados. E ele precisa formar, ele precisa de alguém ponderando do outro lado. Então, mas isso realmente faz bem? Isso é realmente bom? Isso realmente tem algum benefício? Então você está disposta a servir de contraponto. E o terceiro é você ser a influência que você quer que o teu filho tenha. Porque quando você é o adulto referência, você é uma influência muito mais pesada do que quem não é. Então você tem que ser o tipo de referência que você quer que o teu filho tenha. Você tem que ser o contraponto para as referências ruins que virão, para fazer esse adolescente pensar, esse questionamento acontecer. Ele tem que saber questionar, ele tem que conseguir olhar para as atitudes dos outros e perguntar: isso me convém? Tudo posso, mas nem tudo me convém? E ele precisa de ajuda para formar esse contraponto. E é aqui que cabe os pais no que diz respeito a um pré-adolescente. Aqui entra toda a teimosia que o Thiago desenvolveu na infância, né? Aquela criança Sim, difícil, teimosa. Ele sempre foi sim, assim, difícil, sim. teimoso, arredio, Respondão. respondão, birrento. Então, o fato dele ter sido assim, então ele naturalmente é uma criança que questiona. Então, eu tenho esse Graças a Deus. ponto, graças a Deus. A seu favor. Então, a natureza dele já é uma natureza de questionar. Então, como ele gosta muito dessa questão da adrenalina, é onde entra aí, onde me acende um farol amarelo enorme, entendeu? Mas eu não consigo ter controle sobre isso, nenhum, a Você não ser consegue passar para ele, amparar, direcionar, é, a influenciar, não mas ser controlar, não. a não ser orientar, passar orientações para ele, conversar com ele o Sim, máximo assim que eu puder, entendeu? Ele conversa comigo, então eu tenho isso de bom com ele. Ele me conta as coisas mais absurdas que possa acontecer, ele conta para mim. Que nem sim, quando a e cachorrinha isso é morreu. desejável. É, É, isso é desejável.
Então, e toda vez que eu vejo ele me contando alguma coisa, assim, eu sei que deve ter muitas mães, muitos pais que ouvem a gente e falam: "Nossa, não, meu filho não é assim, graças a Deus, meu filho não é assim, graças a não sei o quê". Gente, as crianças são impressionantes. Quanto mais você viver no Então, mundinho delas, mais você vai descobrir o quanto que elas são sim. Não, e impressionantes, graças a Deus tá entendeu. te contando. E É graças a Deus tá me desejável que o teu contando, filho sim. faça merda ou que ele pense e ele vá te contar. E você tem que ter postura para saber lidar, porque se a tua criança te conta uma vez e você reage mal, e você briga e você grita, acabou. Ela não te conta das próximas. Você quebra ali. E não é porque não vai viver de novo, não vai pensar de novo, só que você não vai ficar sabendo. Uma Esse não é coisa o eu momento tenho de bater. certeza uma coisa eu tenho certeza absoluta, nenhum amiguinho ou nenhum outro familiar vai orientá-lo ou vai amá-lo mais do Mais do que que eu. você. Sim, Ninguém, ninguém. Então eu sim, esse esse posto é teu. é meu, entendeu, é meu. Eu sou a melhor Sim. amiga. E brigue por ele. Foi algo que a gente construiu, né, eu e você, isso foi construído. E é algo que eu tô batalhando com ele para isso. Ele tem algumas características que são muito difíceis. Até hoje ele é uma você foi uma criança difícil de lidar. Quem ouve as histórias fala: "Nossa, como ela era boazinha, como ela era perfeita". Perfeito cacete. Pergunta para a família, pergunta para meus irmãos, pergunta para minha mãe como era difícil, teimosa, É, em eu tudo não era uma criança responde. Não desobediente, era. mas eu era uma criança questionadora e as ordens que não me faziam sentido, eu não seguia. Não era todo adulto que sabia Sim, lidar comigo. não era todo mundo que Tinha que fazer conseguia sentido, mas acontecer. eu respeitava. Eu respeitava sim, mas seguir, obedecer, não, não era todo mundo que obedecia, não. E muita gente é autoridade, assim, professor, tios, e pra mim era indiferente. Ou você fazia sentido, ou eu sinto muito. Era uma obediência conquistada. E eu perguntava mesmo, e eu era respondona mesmo, e mais do que isso, eu me protegia muito atrás da minha mãe. Porque os tios falavam: "Você é muito mal educada", mas minha mãe não acha. "Eu vou contar pra minha mãe que você tá fazendo isso". Rolava muito isso, de se proteger atrás da mãe. De quando eu me via obrigada em algumas situações, assim, sei lá, a vovó falava: "Vai fazer sim". Eu falava: "Eu não vou fazer não, e eu vou ligar pra minha mãe", porque eu sabia que eu ia ter proteção do outro lado. Eu fazia isso muito com meu pai. Meu pai era muito ausente e ele queria forçar uma relação que a gente não tinha, no sentido de você vai pra casa do seu pai sim, você vai ver o seu pai sim. A minha avó e meu pai forçavam, porque eu ia muito pra casa da minha avó e eu queria. E eu ia brincar com os meus primos, aí chegava lá, começava: "Vamos pra casa do seu pai, vamos pra casa do seu pai", e eu não queria ir pra casa do meu pai, eu queria ficar na minha avó. E quando apertava para o meu lado, eu corria pra onde? Pra minha mãe. Então eu sabia muito bem pra onde eu tinha que correr. Eu sabia muito bem até onde eu podia ir e como é que eu tinha respaldo. Eu era uma respondona, mas uma respondona respaldada. É É. verdade. E o Thiago, ele não é diferente, ele é uma criança que ele questiona, ainda bem que ele questiona, isso é uma qualidade que Sim, é difícil lidar, eu costumo dizer que se você está criando feras, eventualmente você vai sair arranhado, então é difícil de você lidar, mexe muito com o seu próprio ego, tem hora que a gente briga que ele levanta a voz comigo, entendeu, e quando eu vejo que ele está levantando a voz, que ele está se exaltando, eu paro e eu respiro. Eu respiro e falo num tom mais baixo, porque se eu você não consegue medir força, é um tipo de força que você não tem ganhador, né, é um tipo de força que você não consegue medir. E não, não tem que ir pela eu não força com quero ele. e não, eu acho que com ninguém, eu não quero vencer, o meu objetivo não é vencer, falar: "Ai, essa discussão eu ganhei, a minha última palavra é minha, porque eu sou mãe, ele tem que me respeitar". Eu tô sempre pensando em co no ele não vai estar aqui para fazer essas eu não vou estar aqui para sempre para fazer escolha por ele, ele tem que fazer as próprias escolhas, então toda vez que eu me Sim, vejo alterada com ele nesse sentido, eu paro, eu respiro, e baixo meu tom. Eu baixo meu tom porque eu não quero vencer, eu quero realmente ensinar e poder educá-lo da melhor sim, forma possível, entendeu. E hoje ele tem uma vantagem que você não tinha, porque eu tenho você hoje extremamente próxima de mim e me amparando nisso, porque com você aconteceu muito, eu cometi muitos erros, por não ter respostas para as perguntas que eu precisava, não ter para quem recorrer. Eu acredito que as mães passam por isso, estão vivendo uma situação e falam: "Meu Deus, e agora qual é a melhor forma de agir?". E eu tinha situações assim, e eu não queria podar aquela liberdade de pensar, de estar criando um ser pensante, um ser que vai conseguir, agir por si só quando crescer. E eu falava: "E agora como é que eu vou fazer? Qual que é a melhor atitude?". E com o Thiago eu tenho essas orientações, porque eu tenho você com o Thiago, então apesar de eu já ter tido uma experiência, mas, se tratando de filho,
Você sempre começa do zero. Por mais que Sim, você pode cada ter filho é um experiência, filho. você pode ter experiência no desenvolvimento dele, tipo, agora ele está se desfraldando, está andando, está se alimentando. As etapas de desenvolvimento é meio que padrão, todos eles vão passar. Todos Mas eles vão como passar. lidar mas como lidar com as situações, isso que você falou da energia, sentimentos e emoções que ficam ali reprimidas, cada um encontra de um jeito a sua válvula de Deixa eu escape, te e trazer são um crianças Deixa eu te trazer todas um diferentes. questionamento e aproveito e trago também para nossa audiência, para que a gente possa ponderar e pensar em como é que a gente agiria. Ontem veio uma mãe de um adolescente de 16 anos, veio dizer que o filho dela tá implorando para fazer uma tatuagem, e ele é menor de Hum, idade, ela precisa autorizar. E o que que eu achava disso? Porque eu vivo falando que não é para proibir. E o que que eu achava disso? Se ela tem que liberar a tatuagem ou não. Porque ele tem 16 anos e tatuagem é um compromisso, né? interessante, eu tenho minha opinião sobre isso, mas vamos É lá. difícil de reverter. E É. aí, eu fiz algumas perguntas para ela, não é uma pergunta que tem resposta específica, vai proibir ou não vai proibir. Então eu fiz algumas perguntas para ela, a primeira pergunta é por quê? Você já perguntou para ele por quê que ele quer? Eu teria perguntado. Tá, você quer fazer, mas você quer fazer por quê? Ah, Porque é porque todos eu os acho amigos legal, têm, porque porque eu eu acho acho bonito. bonito. Tem que ir atrás do porquê. Porque tem que ter motivação, né? Como assim você quer fazer uma tatuagem sem Sim. motivo nenhum? Tem até um pessoal que fala, eu fiz tatuagem porque o tatuador tinha que é, porque eu tinha dinheiro e o tatuador tinha tempo. Ok, você faz isso quando adulto, aos 16 anos, não. Você tem que ter um porquê. E um porquê bem dado ainda por cima. Ai, porque é bonito, porque meu amigo fez uma resposta. Então, você saber o porquê e até onde você pode influenciar. Porque aos 16 anos ele quer, mas ele tem 16 anos, sabe? Não sabe muito o que quer da vida. É um compromisso sempre. Tatuagem a gente até tem tecnologia para pagar, mas dói, é caro. É caro. Nem sempre apaga 100%. É um compromisso para sempre, vai ficar ali aquele treco. E se ele se arrepender lá na frente, não tem o que fazer a respeito. Então existem algumas questões aí. A primeira é por quê, a segunda é aonde, de qual tamanho. Você fazer uma tatuagem na lateral do seu rosto tem uma proporção muito maior do que você fazer uma borboleta, uma borboletinha no ombro, minúscula, pequenininha. Porque o ombro tá quase sempre escondido. Agora você vai fazer um negócio na tua cara, vai estar sempre ali, entende? Então existem muitas variantes. Enfim, eu fui conversando com ela sobre qual é a tatuagem, o significado da tatuagem. Ele quer Você tatuar o acha que logo isso da banda que muda? ele gosta aos 16 anos? É Eu isso acho que ele que quer isso tatuar? Não, não é isso que ele quer Ah, tatuar. Ele tá. quer tatuar um tigre na coxa. É, eu acho que isso muda sim, porque eu acho que tem que ser analisado um contexto todo. Você Antes teve de uma você. amiga que aos 17 anos tatuou uma âncora na coxa, pegou a coxa Tá, inteira, não sim, teve? sim, E ela tinha sim. 17 anos, eu lembro que ela não tinha 18 ainda e foi com autorização da mãe dela, na Foi. coxa inteira, uma Na coxa âncora que inteira. pega a perna inteira. Sim. Hoje ela tem duas coisas, ela tem um monte de tatuagem. Ela tem os braços tatuados, não fechados, mas ela tem tatuagem nos braços, ela tem tatuagem nos dois pulsos, ela tem tatuagem nas duas pernas. Ela fez, não tem muito tempo, uma tatuagem na bunda. Ela tem bastante tatuagem. Hoje ela é maior de idade, então ela faz sozinha e ela não se arrependeu. Mas é uma decisão imensa. Uma tatuagem na coxa inteira e uma borboletinha na nuca. Eu lembro que quando Então influencia sim. vocês têm a mesma idade, né? E aí, na época, você chegou pra mim e falou assim: mãe, você acredita que a fulana vai fazer uma tatuagem? Não sei o quê. Eu falei assim: a mãe dela deixou, a mãe dela vai levar ela. Eu falei: é sério? É, mãe, ela vai fazer na perna inteira, aqui, não sei o quê, não sei o quê. E se eu quiser fazer, mãe, você deixa? Você me falou, me perguntou. O meu posicionamento foi: é, quando você fizer 18 anos, eu deixo. Antes disso, eu não vou deixar, porque você pode se arrepender. Então, o que a gente pode fazer é fazer de rena. Quer fazer de rena? A gente faz e você vê como que você se sente, assim, já se prepara para quando, porque ia fazer 18 anos logo, né, em um ano, né? E assim você já se prepara para fazer. Você quer fazer? Aí você, tá bom, não quero. Você teve uma Não, eu nunca experiência tive com vontade de rena? verdade. Você teve uma experiência com rena quando você era pequena? Você tinha uns 4, 5 anos e você achava bonito tatuagem. Eu particularmente acho muito bonito. Eu acho que eu vou me arrepender, eu não tenho nenhuma, porque eu boto esmalte na unha e me arrependo 2 dias depois. Falo: "Nossa, já enjoei Eu dessa sou cor". assim também. Tenho dó de cortar cabelo. Eu Né, sou, então eu eu acho sou essa que pessoa também. então eu acho que se eu botar algo no corpo, eu vou me arrepender. Eu sei que quando você era pequenininha, a gente estava na praia, você achava muito bonito, você via aquele pessoal com o corpo tatuado, não sei o quê, você achava muito legal e você queria fazer. E a gente fez, e eu não lembro se foi a letra A, meio que num formato de uma borboleta, que você escolheu, inclusive, no seu pulso. Assim, não no pulso, mas no antebraço, assim, feita de rena.
E ficar ali parada para fazer para você foi muito difícil, porque imagina uma criança parada ali, o desenho era um Na desenho bem praia ainda. elaborado, na praia ainda. Ficar ali parada para você era algo que foi E muito não podia difícil. molhar. Não podia Eu lembro. molhar de Eu lembro princípio desse até rolê. secar. E você ficou 1 dia, 2 dias depois você ganhou uma pulseirinha de princesa, você adorava essas coisas de princesa naquela idade, e não ornava com tatuagem. Você ficou desesperada para tirar, você esfregava no banho: "Eu não quero mais isso", você chorava, eu não sei se você lembra disso. "Eu não quero mais Não. isso aqui tem que sair, porque fica feio com a minha pulseirinha". Eu falei: "Mas filha, isso vai sair naturalmente", porque demora um tempo, não é lavável, né, Sim, ela fica demora um 7, 8 tempo. dias, sim. Você esfregava e você queria, porque queria tirar aquilo. Depois eu fui até atrás de um produto específico para conseguir remover, porque você ia se rasgar ali no chuveiro ali de tanto que porque você queria a pulseirinha que ficasse com cara de princesa. Com aquele negócio no braço, não tinha Ele não pulseirinha que tinha tinha mais cara cara de de princesa. princesa. Sim. Então, assim, você não teve uma experiência muito boa com isso, com esse negócio de tatuagem, porque quando você era muito pequeno, então acho que isso de uma certa forma trouxe uma emoção não muito boa, essa questão do arrependimento para você. E aí eu propus você fazer de rena, falei: "Faz de rena, a gente pode ir retocando toda vez que ela começar a apagar e até você completar esses 18 anos se você querer fazer. Mas de verdade eu não vou deixar você fazer, furar mesmo a pele, assim, eu não vou deixar você fazer antes dos 18 anos". E você: "Tá bom, eu vou pensar", e depois quando você viu da Camila, você se arrependeu. Quando você olhou na perna dela, você: Você "Nossa, vê no mas corpo dos outros e fala: "Não". tá Sim. bonito, mas eu não vou fazer isso comigo mesmo", você não É quis porque, fazer. eh, não é eu sou muito não sei, não é meu estilo, cara. Eu sou eu É muito não é pra mim. princesa, Ela né, ela muita é princesa muito Disney, né. roqueirinha, ela se veste de outra forma. Eu sou muito uma senhora de 80 anos recata não é comigo, essas que é verdade, não é eu não tenho esse espírito jovial que ela tem, assim, sabe, de ser jovem mesmo, de roupa curta, de colorida, de estampa. Não, gente, não, eu não, sabe, não, Você comigo veste não, roupa de não. vó, né, você veste aqueles vestidos de Sim, vó, né. nunca foi, nem quando eu era mais nova. Eu nunca fui muito, não, de dizer que eu nunca usei, não, usei, mas nunca foi muito meu estilo. Eu sempre gostei muito mais de coisas, elegantes, mais confortáveis, assim, nem sempre elegante, mas mais confortáveis mesmo. Eu nunca fui muito dessas aí, não era pra mim, não era o meu estilo, né. O Thiago vai gostar, ele Eu gostava de gosta voltar pra já. casa pra dormir. Não, 15 anos eu voltava pra casa pra dormir, o pessoal virava à noite, e eu ficava incomodada, as pessoas fumavam, e elas viravam à noite fumando e tudo mais, e eu ficava incomodada que o cheiro pegava no meu cabelo. Eu era chatíssima. "Não, porque a unha quebra. Não, porque o cheiro pega no cabelo. Não, pô, eu tenho que dormir". Eu voltava pra casa pra dormir. Chegava em casa, tomava banho. Eu chegava em casa eu tive uma outra amiga que tinha uns parafusos faltando na cabeça, né, a Joyce. E a gente saía mas ela Eu chamava ela tocava de o terror. estranha, a estranha. E ela tocava o terror, e ela vivia lá em casa. A Joyce chegava de madrugada na minha casa, eu dormindo plena com meu pijama de panda, rosa de panda, minha pantufa de coelho, a Joyce tocava a campainha, ela não sabia onde estava o tênis dela. "Amiga, mas cadê o outro sapato?", "Não sei". Ele entrava, ela se jogava no sofá e dormia. E eu olhava aquele ser humano naquela situação deplorável e falava: "Você não vai nem tomar um banho?". Sabe, assim, escovar uns dentes, você tá fedendo, Toda você vai deitar no meu maquiada. sofá assim? E ela dormia, e eu olhava e falava: "Deus é mais". Ia pra minha cama com meu pijama de panda, sabe, tomar banho pra dormir, sempre tive esses negócios, sempre fui chata, fresca, eu sempre fui fresca. Eu era criança, gente, uma pequena, pequena, que não gostava de areia no corpo na praia, brincava na areia, botava as mãos na areia e tudo mais, mas se grudasse no corpo era um desespero, mas um desespero. Eu nunca fui não ficava molhada. Lembra que puxava a roupa? Lembro. "Mãe, tá sujo, mãe". Não, Era o mas momento da não. brincadeira, acabou a brincadeira, tinha que Tinha que tirar toda a trocar areia, tinha que imediatamente. tomar banho, tinha que trocar, não ficava, Sim. né, reclamando que estava sujo, Sim, não era bem assim gostava, não mesmo. ficava suja, não ficava suada, não gostava. E não era frescura minha de não deixar: "Ai, porque tem que ser assim, porque tem", não era, que tem muita mãe, que termina, "Ai, não pode isso, não pode aquilo, porque isso, não sei o quê". Não, eu não, pelo contrário, sempre fui muito Ia pra natural casa com dos isso, né. avós e não dormia sem banho. É. Não dormia, dava o Isso a horário sua do avó banho, mas reclamava era comigo outra horrores com criança. isso. Sua avó Era reclamava o horrores mas se comigo disso. transformava em outra criança. A criança boazinha, quietinha, doce, no horário do banho dela, nossa, mas gritava, chorava e pedia: "Eu quero ir pra casa, eu quero tomar banho, eu quero ir pra casa, eu quero tomar banho, eu quero dormir".
Porque tinha os meus horários, eu sempre fui fresca nesse sentido, assim, sempre. O Thiago fica todo sujo, pelado, molhado, nem é isso, ai. Ele não liga mesmo, é verdade. Não, ele não Você liga. vira pra ele e fala assim, mas Então Thiago, é você o tá com perfil essa da roupa de criança. novo? Você fala, Thiago, você tá com essa roupa de novo? Aí ele, não, mas tá lavado. Eu falei, quem lavou isso, Thiago? Então, lá na casa da tia, a Dulce é a babá das crianças, ela lavou. Eu falei, nossa, porque você não tira a roupa? Não, mãe, eu tava... Porque pra mim ele tá sempre vestido igual. Ele adora essas roupas de camiseta de time. E eu não vejo diferença, tá tudo, é tudo junto. Ele, não, mãe, essa é outra. Eu falei, Thiago, mas é a mesma roupa. Não, mãe, essa é outra roupa. E ele acha que ele tá lindo. Ele acha que ele tá abafando, ele acha que ele tá o máximo. Pra mim tá de pijama. Eu falei, nossa, isso aí não serve pra dormir. Camiseta de time é que eles têm fluorescente. Exatamente, os times europeus, da Europa, que chama, não sei como que chama, os times da Europa, assim, que ele adora, entendeu? Não são nem times nacionais, entendeu? Pra mim É é tudo muito do igual, aquela perfil, né? camiseta. Eles vêm com um perfil, um temperamento de fábrica. E se você prestar atenção, é bonito de ver como eles são diferentes, como o filho é diferente um do outro e como eles se constituem de forma diferente. É claro que tem influência no meio, né? Sempre tem. Mas é bonito de ver a personalidade se formar, o temperamento se formar. Só tem que cuidar com as expectativas. Gente, Tem que tomar então, muito cuidado com as é expectativas, né? De você ter uma assustador. menina e achar que a sua menina vai ser uma princesa. Ah, eu vou ter uma menina e ela vai ser uma princesa. Não. É ver a tua menina é moleca e ela não é, ela não faz o estilo princesa. Eu fazia, mas outras crianças não. Por Andar com um tendência, bolo, por vestido de tendência, a criança, bolo. ela precisa registrar sua identidade própria e ela vai sempre no viés contrário aos pais. Ela Então, procura ir no viés contrário. até um determinado ponto, quando você tem muita influência, eles vão adotar o que você colocar para eles ali sem muita diferença. Enquanto você estiver perguntando, escolhe aqui entre o rosa e o lilás, é o rosa e o lilás que eles vão escolher, porque é as opções que você está dando. Sim, Só que vai chegar um determinado momento que eles precisam ter identidade própria, eles precisam ser eles mesmos. E neste momento eles vão para o viés contrário dos pais. Eles têm uma sim. tendência de ir no viés contrário dos pais. É um Você rompimento fazia da tudo adolescência. você fazia tudo que eu não queria, porque as pessoas davam É mais panelinha para você passa. de presente. Eu falava, gente, como Sim. pode dar um presente? Né, o menino ganha arminha, o menino ganha carro, o menino ganha bicicleta, o Kit menino de ganha um cientista. kit de cientista, o menino ganha um monte de coisa. Você ganha panela? Mãe, É mas o que máquina que de tem? lavar. Como que tem a essa? Máquina de lavar. Pedia, encheu o saco porque queria uma Tá, vou te máquina de lavar. passar Eu falei, eu roupa. não vou comprar isso pra você. Você tem 3 anos, eu não vou te comprar uma máquina de lavar. Mãe, mas lava roupa de verdade. Eu falei, gente, isso é um absurdo, uma criança com máquina de lavar. É o equivalente a um adulto, que eu sei que tem muitas mulheres que se realizam. Não, eu preciso contar isso. Você recentemente me falou assim, mãe, eu prefiro um desses do que. Eu falei, não, eu prefiro qualquer Eu outra coisa. continuo querendo a máquina de lavar. Não passou. Sim. Isso não é presente, gente. Pelo amor de Deus, isso não é presente, entendeu? Isso é. Ai, Que eu ainda sou difícil. essa pessoa. Gente, eu adoro uma Tokstok, uma Leroy Merlin. Eu fico realizada nessas lojas. Sabe assim, geladeira com 2 portas e freezer invertido. Você tem defeito, você nasceu Eu com adoro. defeito. Eu faço, Concordo. eu faço passa no Pinterest com essas coisas. Eu fico fascinada. Uma máquina que lava e seca. Meu sonho de consumo é uma máquina de lavar louça. Não, eu ainda vou ter uma máquina de lavar louça. Eu adoro essas coisas, desde pequena. Nossa, Não passou. sinceramente. Não, tá vendo como os filhos precisam encontrar sua identidade própria? Pergunta se eu sou desse jeito. Muito eu sou dessa laia aí. Pergunta. Não, não Julga, faz meu vai, estilo. julga. Não faz meu estilo, mas o que eu tô querendo dizer é que as expectativas, hoje a gente ri, tá brincando, mas com as expectativas é frustrante, porque o meu Sim, menino, o pai dele tem muita expectativa sobre ele, de ser uma pessoa bem-sucedida no padrão tradicional, de ser o melhor aluno, de fazer uma prestar um faculdade, concurso de pegar público. exatamente. O Thiago vai em outro viés, totalmente para outro viés, entendeu? E isso O gera Thiago já disse recentemente que ele vai entregar pizza. se tudo Foi der ele quem errado, disse. eu ouvia de você que você ia vender miçanga na praia. Ia vender brigadeiro. Eu vou vender brigadeiro na Paulista, meu Deus. Não, porque vai grudar areia em mim, eu não gosto. E eu só respondi, eu espero que isso pague todas as suas contas, entendeu? Vai ter que lutar depois. E eu falo isso pra ele também, ambicioso do que você é, meu filho. Porque ele não olha o Uno na rua, ele não olha o Palio e fia, nossa, que carro legal, nossa, que legal. Não são esses Não, é o carros que ele acha Porsche. legal. Ele gosta, é o Porsche, a Ferrari, a Mercedes, são esses carros que ele curte. Então, vai ter que lutar muito. Ou Vai ele ter vai que ter que lutar baixar os muito. padrões. Acho difícil, viu?
Não é difícil. Mas enfim, eu acho que era isso que eu tinha para falar, esse que é o comentário que eu tinha que fazer contigo, porque foi extremamente absurdo, absurdo no sentido de que fora do contexto pela idade, e me surpreendeu também pelo vínculo de confiança, entendeu. Então eu queria dividir isso daí. Ainda me parece uma questão vingativa, o que é um sinal de que a educação está muito autoritária, de que a educação. Ai, semana passada eu abri uma caixinha no Instagram e uma mãe me perguntou, me mandou que a criança brinca, ela não sei a idade da criança, mas falou que é uma criança pequena, que a criança brinca simulando brigas, que as brigas que ela tem com a criança. Então ela É uma grita vida. com os brinquedos, ela ameaça os brinquedos exatamente como os pais fazem com ela. Se isso é um mau sinal, eu falei, ela tá reproduzindo. Ela tá É a forma de reproduzindo, isso afeto que ela significa, está tendo, isso é perigoso. isso, a percepção de amor que ela tem, porque muitos pais falam assim, ai, mas eu bato, eu brigo porque eu amo, antes eu fazendo do que a vida. Então, cuidado para não confundir na cabeça do teu filho agressão com afeto, porque ele vai buscar isso nas relações da vida adulta dele depois. Essa menina vai casar com um marido que bate nela e que diz que ama, que tem um monte que Nossa faz senhora, isso. ninguém merece, meu Não, mas Deus. é verdade, Sim, você é uma colocou na realidade. cabeça da criança que quando a pessoa grita com você é porque ela te ama, que quando a pessoa bate em você é porque ela te ama. Você criou esse padrão. E eles vão buscar esse padrão depois na vida adulta, porque é isso que eles conhecem. Então essa criança tá confundindo os padrões de afeto dela, tá sobrecarregando ela ao ponto de que ela tá levando isso pro mundo da fantasia e ela tá reproduzindo isso, e quando ela reproduz é também uma forma de alívio, porque ela pode gritar com a boneca dela, né? Ela não pode gritar com você. Ela pode gritar com a boneca dela. Então você percebe que ela também está nesse estado de tensão. O mesmo estado de tensão que leva a criança a querer que o irmão caia da escada. É que Fazer xixi ela na cama. acaba que ela tá canalizando de uma forma relativamente positiva, né? Porque ela tá só brincando. Mas você entende o problema disso? Ela está absorvendo, ou seja, ela tá aprendendo que os problemas que ela vai ter na vida dela, ela resolve com grito, e ela está aprendendo que quando ela estiver acima de uma pessoa, ela exerce o poder à base da força. Que isso significa? Que quando ela for chefe, ela vai gritar com funcionários. Quando ela for mãe, ela vai gritar com o filho. Que todo mundo que estiver abaixo dela, ela grita. Que se na escola ela encontrar uma criança mais nova do que ela, do qual ela consegue exercer poder, ela vai fazer bullying. Provavelmente. Porque ela vai exercer poder. É assim que ela tá aprendendo. Ela tá entendendo que quem tá acima dela pode abusar dela. Logo, quando ele estiver em posição de estar acima, ela pode abusar também. E isso vai se refletir na maternidade, no relacionamento, no profissional, nas interações de amizade. Isso é uma bola de neve. Você olha para uma criança que ela tá só, entre aspas, brincando de brigar com as bonecas, ela tá internalizando tudo aquilo ali. Ela tá processando a realidade dela, porque a criança usa a brincadeira para processar a realidade. Não é um bom sinal. Não é um bom sinal. Ela tá sob pressão, ela tá E tensionada, o que ela que você tá respondeu para essa. absorvendo. Respondi exatamente isso. Que Ah, não é tá. um bom sinal, que isso E não e tem um bom qual é a significado e que isso precisa parar. Não é é isso que eu ia perguntar normal e agora, nem como para? saudável uma criança ter esse tipo de brincadeira. Não adianta você interromper a brincadeira da criança, não é isso. Interromper a brincadeira da criança não resolve o problema. Ela vai continuar internalizando e tendo essa necessidade, só vai ter interrompido a brincadeira. Ela tem que mudar o comportamento que ela tem com a criança. Se a criança tá gritando e batendo nas bonecas, é porque do jeito. E foi a própria mãe que falou. Ela simula o que eu faço com ela. Ótimo, você não tem mais que fazer isso. Porque você tá prejudicando a tua filha, você tá tensionando tua filha, você tá prejudicando a relação de vocês, e você tá ensinando pra tua filha a ser uma abusadora. Ela tá aprendendo, ela está absorvendo. E ela vai reproduzir. Ela vai reproduzir em cima do cachorro, ela vai reproduzir em cima do irmão mais novo, em cima do coleguinha mais novo da escola, em cima dos funcionários que ela vai ter futuramente, das relações que ela vai ter futuramente. Ela vai estar sempre no posto ou de abusada ou de abusadora. E ela vai oscilar entre isso. Abusada, abusadora. Horas ela vai ser abusada, horas ela vai ser abusadora. E isso, além de ser extremamente triste, é extremamente problemático e doentio. Entende? Não adianta interromper a Complicado. brincadeira da criança. O problema não tá na brincadeira, o problema tá no que leva a criança a brincar disso. A criança. É muito importante reparar em como a criança brinca, com o que a criança brinca. Você vê uma criança brincando de boneca, sendo carinhosa com a boneca dela,
Ela está reproduzindo o que ela recebe. É muito, muito, muito comum crianças, por exemplo, meninas que brincam de boneca, geralmente meninas, né? Menino não tem tanto interesse, mas enfim, crianças, independente do sexo. Uma criança que brinca de boneca, que tem irmãos mais novos, ela amamenta. Ela põe a boneca no peito, porque ela foi ver a mãe amamentando. Ou ela faz o nascimento da boneca, porque ela sabe que o irmão nasceu. Pode reparar que as crianças. Isso vale para os meninos também. Os meninos, Isso vale as para os crianças têm um meninos também. fascínio de tirar e vestir roupa de boneco, de cuidar. As crianças têm Sim, muito fascínio por isso, porque é o que eles vivem, sim, né? É o que sim, eles vivenciam. Eu sim. lembro de E você, pequenininha, colocava essas bonecas tudo uma do lado da outra e ia dar comida. Aí você vai, porque aqui tem um papazinho, porque daí eu, aí cala a boca, sim. você não falava de falar um minuto. Não, mas eu Eu lembro cuidava de disso. não tinha Você isso de brigar cuidava. com as bonecas, eu Não, cuidava mesmo. E cuidava, inclusive, cuidava extremamente bem, não tinha um assim. defeito. Aí no ambiente eu ia lá e virava essas bonecas de cabeça para baixo. Você ficava bravo Nossa, como eu comigo. ficava Você ficava amargurada com bravo. isso. Ai, não pode Isso, fazer isso, isso me, com o isso me neném, não afetava. sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Era num ponto. Eu cuidava tão bem das minhas bonecas que eu levava elas pra rua, né? Pro mercado e tudo mais. As pessoas me paravam na rua pra perguntar se eu tava segurando um bebê. Porque era uma boneca vestida de bebê de verdade, porque eu enchi o saco da minha avó pra ela comprar roupa de neném pra boneca, e que eu segurava como um bebê de verdade. Ninguém que olhasse sabia que eu tava segurando uma boneca. Apoiava a cabeça, as costas da boneca. Sim. E você pegava Cansei de ali ser com parada na tanto rua e pensava, meninas, jeitinho. é um bebê de verdade. Eu falei, não. E adequava a roupa da boneca pro clima, e a boneca tinha look pra viajar, e o pijama. Que combinava com Nossa, um com a chupeta. cobertorzinho, que combinava com não sei o quê. Nossa. É. Sim, eu era chata, a O meia tinha que Thiago não, combinar com não sei o o quê. Thiago não chupou chupeta, então o Thiago tinha uma coleção. Eu fiz um chaveiro de chupeta, assim, eu peguei uma argola e pendurei, acho que tinha mais de 10 chupetas. Mas deixa, eu contei isso recentemente. Que o Thiago não chupava chupeta, então virou brinquedo, as chupetas, assim. Ele não dava muita atenção para aquilo, você pegou e você cortava o bico Eu cortava os para bicos pra caber na encaixar, boca da boneca. para encaixar na boca da boneca e ficar preso na boca da boneca. Então aí E tinha cada uma de cada roupa cor, né? tinha a sua chupeta, combinando com a Combinando. cor. Eu era Exatamente. bem criança chata, chata com essas coisas, metódica. Ia E viajar e tinha que levar a boneca e a roupa para cada dia. Eram 3 bagagens, né? eu lembro que a primeira vez que eu fui comprar material de escola para o Thiago, e ele já era grandinho, ele ia comigo para poder escolher a mochila dele, ele precisava de uma lancheira, Escolher. e aí vamos comigo para escolher lancheira. E eu vinha da tua escola, né? Eu falei, nossa, porque a IESA que tinha com a malinha que combinava com não sei o que, combinava com não sei o que, era horrível aquilo, horrível. E tinha o tom, eu falava, esse daqui é igual, não é, mãe, esse é rosa. Não, a IESA, esse é lilás, isso é rosa. Tá vendo? É. Meu Deus do céu, como aquilo era insuportável. E você era Uhum. chata. Eu não tinha paciência. Porque pra mim era tudo igual, era tudo a mesma coisa, eu não tinha paciência. Aí eu me preparei psicologicamente, fiquei uns 3 dias me preparando mentalmente, porque era a vez do Thiago. Aí eu saí com ele na rua, a gente passa em frente um jornal, assim, sabe? Esse moço que vende jornal, assim, de revista. Aí ele, mãe, eu quero aquilo ali. Era um saco pendurado. Eu não, Thiago, mas aquilo ali é um saco de lixo. Ele, não, mãe, porque é do time tal, do fulano de tal, da Europa, que ganhou não sei quantos campeonatos, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu, Thiago, aquilo é um saco, Thiago, isso não é uma lancheira. Não, mãe, você bota meu lanche dentro. Mas, Thiago, isso é um saco. Não, vamos procurar. E aí a gente sobe toda a rua procurando, entrando em várias lojas, procurando, não sei o quê. Não, esse eu não gosto, não gosto, não gosto. Aquelas Mãe, eu lancheiras quero de aquele. 300 reais, 400 reais, 500 reais, com Eu relevo, quero com aquele, eu vinho. quero aquele, eu quero aquele. Eu falei, beleza, vamos voltar lá. Moço, quanto custa? R$3,50. R$3, moço, 50? É, mas, Thiago, isso aqui é um saco. Não, mãe, isso aqui é ótimo. Aí ele cata o negócio dele, um saco. É um saco mesmo, Gente, é um sim. saco pendura que tem Uma um fio. sacolinha. Uma sacolinha que tem um fio amarrado, assim, que você bota nas costas. Mas é um saco de tecido, assim, um saco. Que em cima ele tem. Você puxa assim, as cordinhas de um lado pro outro, assim, ele fecha. Parece uma fronha. Exatamente, parece uma fronha, é um saco. E aí, o saco não tem nada dentro, ele é murcho, né? Ele é um tecido. Eu peguei aquilo com tanto desgosto. Eu falei, meu Deus, ele tomou da minha mão. Ai, porque você vê todo feliz. Eu fiquei olhando assim, R$3,50, moço, beleza, tá aqui, paguei. Aí ele, moço, bota os papéis dentro. Aí o moço enche de jornal amassado dentro. O Thiago bota aquilo nas costas, sai todo empinadinho com aquele negócio nas costas. Eu olhei e falei, gente, como é fácil ter menino? Meu Deus do céu, eu demorei tanto pra descobrir isso.
É barato, é rápido, qualquer coisa serve. Sim, E é não, assim até porque todo hoje. É assim até hoje. início de ano, comprar material escolar era aquilo, tinha que eleger o personagem, porque, calma, não é Sim. bagunça. Tinha que escolher o personagem, esse ano eu quero tudo da Barbie. E era tudo da Barbie. A mochila que tinha que combinar com a lancheira, e não podia ser assim, a mochila é a Barbie sereia e na lancheira é a Barbie fada. Não, 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 não. Você começou com a Barbie sereia, você vai até o fim. Aí era a mochila, a borracha, o estojo, o lápis de Capa cor, dos o cadernos. potinho, o caderno, o potinho do lanche, né, o potinho do lanche, o caderno tinha que ter adesivo e tinham que ser todos do mesmo personagem, não Não, é os bagunça. professores falavam, tem que encapar com papel pardo. Nossa senhora, Com ela capar com chorava, papel pardo, sofria de chorar, de falar, eu não vou mais falar com você, eu não vou mais pra lógico. escola, porque. Mas a IESA, a escola que pediu, não quero esse papel muito feio. A IESA, mas todo mundo vai estar igual. E emburrada pra escola, não queria A entrar na cor da escola. pasta, meu Nossa, Deus. A cor da professora, a pasta, pasta tem que azul. ser verde. Verde não, a gente vai comprar rosa purpurina. Verde. Era Verde eu não muito quero. difícil. Era uma coisa que era bem Era bem difícil. difícil, sim. Era bem Não, e difícil. tinha que ter 850 borrachas, porque eu tinha umas borrachas em formato de sorvetinho. Não era uma borracha branca, aquela lá, clássica que apaga. Não. Era borracha em formato de sorvetinho, a Vamos deixar borracha uma em coisa formato muito de clara aqui batata frita. registrada. Não era eu que alimentava esse tipo de coisa, que eu achava Não isso uma era minha bobagem avó. enorme. Ela falava, eu falei, não, essas necessidades fúteis você vai pedir para tua avó, porque caneta qualquer um escreve, lápis qualquer um Cane... escreve. E até 72 grande, cores. colegial, essa moça tinha um Não, saco. Ela tinha uma peraí. necessaire que cabia uma chapinha de cabelo dentro, cheia de caneta. Cheia de Colegial, caneta. não. Não, você está mentindo, peraí que eu vou me defender. Colegial, o caramba, eu tenho até hoje. Eu Olha que tenho uma absurdo. escrivaninha que tem um monte de caneta. Eu comprei recentemente uma caixa de lápis de cor com 72 cores, soft ainda, que ele é macio de pintar, tá? Adulta, Não, comprei pergunta pro Thiago, cadê o material uma dele? Ele vai vir com um caixa de lápis de toquinho. cor. O Thiago vai vir com um toquinho de lápis que mal cabe na mão e uma caneta sem tampa Eu com tenho a um bundinha da monte de caneta caneta. mastigada. Aí você fala, Thiago, cadê teu material? Isso aqui, um toquinho de lápis e uma caneta mastigada. Thiago, você usa isso na escola? É, mãe, não tá bom? Não, eu tenho até hoje. Eu gosto muito de papelaria até hoje. Eu tenho um monte de post-it. Eu uso. Eu tenho um monte de caneta, tenho um monte de post-it. Acho que eu nunca mostrei isso. Eu devo ter mostrado uma vez só no Instagram. Mas eu adoro papelaria. Adoro. Eu tenho um monte de que não passou. Essa fase Para não vocês passou. verem como não podemos ter expectativas sobre os filhos, porque eles vão ter vontades próprias, no viés Sim. contrário ao nosso. Eles precisam Uhum, da identidade deles. Então, muita calma nessa sim. hora. Acho que é isso, Tem que né, tomar filha? Vamos cuidado com as encerrar? expectativas. Vamos Vamos que tá encerrar. A ficando gente já falou bastante longo, já coisa falou aqui. bastante, já está desviando do assunto, já estamos já alucinando aqui com papel e caneta. Então é Sim. isso, gente. Muito obrigada pela audiência, obrigada por ter escutado a gente até aqui, entendeu? É sempre muito bem-vindos aí as recomendações de vocês, o que acham, o que pensam, dicas também, se vocês quiserem que a gente fale Sugestão de para mais alguma coisa, episódios. sugestões, fiquem à vontade, estamos aqui para isso, por vocês. E é E isso. é isso. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.